pessoal, vamos então para a nossa aula de Direito de Família. Explicando primeiramente, iniciando, né? Nós estamos iniciando o módulo de Direito de Família do curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões online, 100% online, totalmente voltado para a prática da advocacia familiarista. Bom, para a turma 3, nós estamos entrando no módulo 2, que é de família, que já nós tínhamos iniciado por sucessões. E para a turma 4 online, vamos iniciar a pós-graduação, curso de pós-graduação, com o módulo de Direito de Família. Mas vocês vão ter no semestre seguinte, né, o ano que vem, vocês vão ter a parte de sucessões ainda, tá? Mas a turma 3 já é o segundo módulo de Direito de Família, já está praticamente quase já encerrando, né? Só terminando aí as aulas de família, aí encerra-se aí o curso de pós-graduação de família e sucessões, tá? Então nós temos aí duas turmas, a turma 3, que está com o módulo 2, que é Direito de Família, e já teve sessões, e a turma 4, que está iniciando o curso de pós-graduação online, 100% online, que vai iniciar por família, e o outro semestre terá sucessões, tá? Bom, vamos lá, vamos começando essa pós-graduação 100% online, né, totalmente voltado para a prática na advocacia familiarista. Nós trabalhamos toda a parte lógico-teórica, falamos também artigo por artigo, muitas vezes, mostramos todas as legislações pertinentes a cada matéria e, inclusive, as peças que nós vamos trabalhando em cada matéria, tá? Então, essa pós, realmente, ela dá tempo para falar muita coisa. Não só a parte material, mas também a parte processual, a parte de jurisprudência, de legislação e também os modelos, as peças também que nós temos dentro da parte de família. São várias, hein? Sucessões nós tivemos menos, né? Para a turma aí, que a turma 3 que já teve sucessões. É menos matéria, inclusive menos peças, menos modelos. Aqui tem muito mais, hein? Muito mais. Vamos então, iniciando, eu começo sempre com os chamados formatos familiares contemporâneos, eu sempre deixo numa lousa branca, porque hoje nós estamos iniciando aqui numa sala de aula, é um estúdio com sala de aula, tá vendo aqui, né? Mas normalmente é estúdio fechado, é aquele estúdio só estou eu, né, e a câmera, e é um estúdio menor, não é uma sala de aula, estou eu e o computador somente, não tem lousa, tá? Então, para ter pelo menos um padrão, né, eu deixo uma lousa branca, que na verdade é aquela do estúdio fechado, que é o Word. Estamos em Word, né? Se você observar na nossa tela, nós temos lá formatos familiares contemporâneos, tá? Iniciamos aí, nós temos 3 situações importantes de união homoafetiva, filiação socioafetiva e multiparentalidade. Os formatos familiares contemporâneos são novas formações familiares, origens novas que nós temos hoje para a família, né? Então, a primeira, começamos com a união homoafetiva. Vamos dizer que não é tão nova mais, né? Porque foi, nem legalizada foi, mas ela foi judicializada, ela foi regulamentada, foi reconhecida em 2011. Então, eu coloquei ainda contemporâneo, mas já faz um tempinho, né? 7 anos praticamente. Então, a união homoafetiva, uma família importantíssima, reconhecida judicialmente e não legalmente, não por legislação, né? Acho que ainda vai ser um pouco difícil, vai demorar um pouco ainda o legislador fazer esta aprovação, né, dos projetos de lei, que tem vários já projetos de leis que reconhecem a união afetiva como entidade familiar. Bom, reconheceu, mas foi o Supremo Tribunal Federal, foi o STF, tá? Bom, a união afetiva, rapidamente, em curtas palavras, para definir o que é união afetiva. Primeiro que não é união estável. E muita gente confunde com união estável. União estável vai ser a próxima matéria. A próxima matéria nós vamos falar de união estável e concubinato. Agora, união estável, se vocês observarem, lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 1723 do Código Civil, lá diz que união estável é entre homem e mulher. Homem e mulher. Por isso que eu falo que união estável não é união afetiva não é união estável. Não se confunde. Muita gente entra com um pedido de reconhecimento e de solução de união estável entre fulano e ciclano, ou fulano e ciclana, pessoas do mesmo sexo, tá? E não é porque união estável é entre homem e mulher, está na lei. Tanto é verdade que muitos perguntaram, por que só agora?
reconheceu a união afetiva como entidade familiar só em 2011. Porque muitos pedidos chegavam de forma equivocada, pedindo o reconhecimento da união estável para pessoas do mesmo sexo. Aí barrava onde? Na impossibilidade jurídica do pedido. Porque a união estável está na Constituição Federal, que entra uma mulher, e também no Código Civil, artigo 1723, homem e mulher. Portanto, não seria possível união estável entre pessoas do mesmo sexo. E quem altera a legislação? Só o legislador, que não fez até hoje. Tá? Existem vários projetos, mas não foram aprovados e também não foram para sanção, ou tão pouco para sanção. Tá? Bom, mas já deveria ser regulamentado esta parte da união afetiva. Quando chegou a DI 4277/2011, a DI 4277/2011, que é a Ação Direta de Constitucionalidade, por sua também a DPF 132, que é a Ação de Direito Preceito Fundamental, que normalmente é proposta por um partido político, foram julgadas conjuntamente a DI 4277/2011 e também a DPF 132 de 2011. Os pedidos chegaram de forma corretas e o Supremo acabou julgando tanto a DI 4277/2011 como a DPF 102/2011. Para elevar a união afetiva em uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Com os mesmos direitos e deveres da união estável. Veja, elevou-se a união afetiva como uma entidade familiar, reconheceu a entidade familiar, com os mesmos direitos e deveres da união estável, mas não é união estável. Não é união estável. União estável entre homem e mulher. Por isso chegava os pedidos dessa forma, os pedidos não conseguiam realmente ser solucionados. Por quê? Porque a Constituição Federal e o Código Civil falam que é homem e mulher. Bom, o pedido chegou correto, julgaram e realmente reconheceram a união afetiva como entidade familiar, mas com os mesmos direitos e deveres da união estável. Mas não é união estável, tomem cuidado. Bom, foi judicializado, não foi legalizado. Portanto, o judiciário cumpriu o seu dever, cumpriu o seu papel, que é suprir as omissões, conforme a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Né? Na falta, na omissão da legislação, o juiz é obrigado a suprir esta omissão. E foi cumprido pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, através da DI 4277/2011 e também a DPF 132/2011. Certo? Bom, então a união afetiva foi também elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, mas não é a união estável. Você proporia uma ação de reconhecimento e dissolução de união homoafetiva mesmo. Ou se houvesse já o reconhecimento por escrito, haveria somente a dissolução da união homoafetiva. Se for verbal, fato, tem que ser proposta uma ação de reconhecimento e dissolução de união afetiva. Igual na união estável, igualzinho. Tá? Só que a união afetiva mesmo não é união estável. Tecnicamente seria desta forma. Né? Mas muita gente entra com pedido de união estável entre pessoas do mesmo sexo e acaba dando certo também. Tá? O princípio da fungibilidade vai embora. Mas tecnicamente não seria o ideal, não seria o correto. O correto seria união afetiva mesmo. Tá? Bom, foi reconhecida então judicialmente, foi judicializada, com os mesmos direitos e deveres. Então eu vou pedir uma união afetiva, reconhecimento com dissolução ou apenas dissolução. Bom, os direitos todos assegurados. Primeiro direito assegurado da união afetiva. Primeiro direito assegurado da união afetiva. Todos os mesmos da união estável. Então qual que é o primeiro? Casamento. Casamento. Podem casar. Tanto é verdade que muitos, após o reconhecimento pelo STF da união afetiva ser elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, muitos pediram o quê? A conversão da sua união afetiva em casamento. Por quê? Lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz o quê? Que a união estável, né, é reconhecida como entidade familiar e a lei deverá facilitar, e o Estado deverá facilitar a sua conversão em casamento. Portanto, como tem os mesmos direitos e deveres da união estável, muitos casais homoafetivos reconheciam a sua união afetiva e pedia a conversão da união afetiva em casamento nos cartórios de registros civis e pessoas naturais. Muitos cartórios
concederam. Muitos cartórios negaram. Muitos cartórios mandaram para a Corregedoria consulta a Corregedoria Geral de Justiça do seu estado. São Paulo foi o sexto estado a autorizar o casamento homoafetivo. 6 estados tinham aprovados e 6 estados não tinham aprovados. Bom, a legislação no que tange ao direito de família é uma legislação federal, vale para todo o território nacional. Seria ridículo, portanto, um estado ter direito a casamento homoafetivo e outro estado não. Senão aquele estado que não permitiria, a burla seria o seguinte: ir para aquele estado que permite morar lá, ou casar lá e depois voltar. Aí veio o CNJ e regulamentou. Resolução 175 CNJ. Resolução 175 CNJ acabou reconhecendo a possibilidade de casar pessoas do mesmo sexo, chamado casamento homoafetivo, sem necessitar da conversão da união homoafetiva em casamento, sem necessitar. Vai diretamente ao cartório de registro civil e pessoas naturais do seu domicílio e pleiteia a habilitação matrimonial, casamento homoafetivo. Resolução 175 do CNJ, salvo engano, ela é de 2013, e reconheceu essa possibilidade, autorizou o casamento homoafetivo. Então, primeira coisa, casamento. Nós vamos ver todas essas legislações, vou mostrar para vocês essas legislações, todas elas, tá? Reconheceu, portanto, a questão do casamento homoafetivo. Mais uma coisa. Se tem os mesmos direitos e deveres da união estável, podem optar por regime de bens, conforme artigo 1725 do Código Civil. Conforme artigo 1725 do Código Civil. Lá no artigo 1725 diz lá: salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Isso é da união estável, mas como a união afetiva tem os mesmos direitos e deveres assegurados, seguimos o 1725. Salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Ou seja, se não tiver contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Se tiver contrato escrito e não tiver regime de bens estipulado, será o da comunhão parcial de bens. Para ter outra espécie de regime de bens, deverá ser declarado por escrito. É possível? É. Então a regra é comunhão parcial de bens, se não falar nada. E qual que é a regra do regime da comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Basta estar em nome de um só, se comunica com o outro. O esforço comum aqui ele é presumido, porque o regime é da comunhão parcial de bens. Tá? Bom, o que mais que nós temos de direitos da união afetiva? Casamento, regime de bens, alimentos, pensão alimentícia entre ambos, entre eles, entre os ex-conviventes, entre os conviventes, que é também denominada na união homoafetiva, ou companheiros também. O que mais que nós temos ainda aqui? Alimentos, também temos direito à sucessão. Sucessão. O companheiro homoafetivo tem direito à sucessão do outro, igualzinho do casamento, por quê? É igualzinho da união estável, e da união estável passou a ser igual ao casamento, porque o artigo 1790 do Código Civil, artigo 1790 do Código Civil de 2002, foi revogado. Ele foi revogado por 2 recursos, que foi declarado inconstitucional. Tá? Inconstitucional. Esse artigo foi declarado inconstitucional, publicado dia 11 de setembro de 2017, ou seja, o ano passado. Tá? O ano passado. Portanto, toda a parte sucessória da união estável, que era diferente do casamento, passou a ser igual. E se a união afetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável, são os mesmos também da união estável. E se da união estável é o mesmo do casamento na sucessão, também a união afetiva é igualzinho do casamento na sucessão. Igual, tá? Tem direitos sucessórios igualzinho do casamento, que é igualzinho, inclusive, da união estável. Tá? Bom, direito a mais o quê? Direito à adoção. Adoção. Pode adotarem. Né? Antigamente,
os homoafetivos, o casal homoafetivo, para adotar uma criança, para terem filhos. Era difícil. Eles adotavam, um só adotava. Depois ficavam um tempo convivendo juntos com esse filho, com esse garoto, com essa criança. Aí o outro pedia a adoção unilateral. Adoção unilateral. Depois de um certo tempo, para mostrar para o juiz que já tinha um certo convívio com essa criança e com o pai dessa criança, ou com a mãe dessa criança. E a outra parceira, ou outro parceiro, acabaria também sendo incluído, pois pediu adoção unilateral. Era feita este malabarismo para que conseguisse regularizar a questão da adoção para o casal homoafetivo. Teve muitas monografias, muitos artigos, né, de adoção por estrangeiro, mas essa adoção também na união homoafetiva. Antigamente era adoção homossexual, né? Era assim. Né? Mas a adoção de homossexual passou a ser parceiro, depois o parceiro passou a ser homoafetivo. Tá? Então, adoção na união afetiva. Hoje não precisa. Hoje tem os direitos assegurados igualzinho ao da união estável. Se a união estável podem adotar, na união afetiva também podem adotar. Aliás, hoje, não só a adoção, o casal homoafetivo para ter filhos depende de adoção. Não, hoje eles têm o quê? Reprodução assistida. É permitido também o casal homoafetivo fazer reprodução assistida. 2 homens, lógico, vai precisar de uma barriga de aluguel, entre aspas, porque aqui no Brasil não existe barriga de aluguel, aqui é barriga de comodato, né? Porque não é permitido ônus, não é permitido pagamento deste ventre. Aliás, apesar que existe, né? Se a gente pegar tem um mercado negro que existe aí, mas é ilegal, tá? Legal. Então, é uma barriga de comodato que eu falo que é a título gratuito. É um empréstimo a título gratuito. Né? A barriga de aluguel é um termo utilizado nos Estados Unidos, que lá alguns estados é permitido fazer locação de ventre, é pago por mês essa locação do ventre. Aqui não. Aqui sempre foi gratuito. Portanto, é um empréstimo. Alguns chamam de barriga solidária. E a reprodução assistida, hoje nós temos, inclusive, regulamentação. Quem pode emprestar ou não, normalmente são parentes próximos, podem emprestar para a reprodução assistida, por exemplo, 2 homens. Né? Se são 2 mulheres, é mais simples. Alguém, né, uma vai doar o útero, alguém vai emprestar o útero e a outra vai doar o óvulo e vai ter que pegar um sêmen de um terceiro, né, de um homem no banco de sêmen, e aí fazer a reprodução assistida. Mas uma delas, quando é mulher, uma delas pode ser a barriga solidária, tá? Que vai ser a própria mãe também. Agora, se for 2 homens, aí realmente vai precisar pedir emprestado uma outra barriga. Né? Vai ter que ter uma outra mulher. Eu lembro um caso, uma vez eu dei uma entrevista num programa e estava lá um casal homoafetivo, 2 homens, e eles acabaram pedindo emprestado da mãe de um deles. A mãe de um deles emprestou o ventre e foi coletado o sêmen dos 2 homens e feito a reprodução assistida com um óvulo, não da mãe, a mãe só emprestou o ventre, com óvulo de uma doadora. Né? E aí foi feita a inseminação artificial, a reprodução assistida e inseminação artificial no ventre desta mãe de um deles. E você sabe o que aconteceu? Ela ficou, lógico, né, já é reprodução assistida, está grávida, e ficou grávida de gêmeos. Gêmeos. Esta mãe gestatrix, que é aquela que só emprestou o ventre, é avó, na verdade, não é mãe, hein? Ela é avó, porque é só o ventre que ele emprestou. Né? O óvulo é de outra pessoa, a doadora. E aí, deu luz a gêmeos, e um era a cara de um dos pais e outro a cara do outro. Né? Um era até negro e o outro não era negro. Né? E a criança saiu uma negra e outra não. Porque foi bivitelinos, né? Gêmeos bivitelinos. Porque foi o sêmen dos 2, né? Que foi inseminado e teve aí a chamada reprodução assistida, que eu vou mostrar essa regulamentação toda, hein? Que é importante aí, tá? Que hoje a regulamentação dessa reprodução assistida, principalmente autorizada para a união afetiva, está no provimento 63 do
CNJ, provimento 63 CNJ, que foi o ano passado, que acabou revogando os 52 do CNJ, que era 2016. Né? Durou um ano apenas aquele provimento 52 e passou a ser o 63 agora CNJ. Que eu vou mostrar um por um para vocês, tá? É que eu vou parar aqui rapidamente e vou entrar aqui na nossa tela e aí nós vamos fazer os comentários de um por um que eu acabei falando aqui, tá? Então eu falei da união afetiva, ó, resolução 4277/2011 e a resolução 175 CNJ e depois na reprodução assistida eu quero mostrar ainda a resolução 63 do CNJ. Deixa eu mostrar aqui então rapidamente para vocês, ó, que a gente estava falando, a DI 4277, aqui a DI 4277/2011. Deixa eu ler somente a ementa, mas a ementa é enorme, ó, tá? Enorme, não vou ler lógico todo o acordo, porque isso aqui tem 600 páginas, não. Cadê ela? Não tem tudo isso, não. Aqui está na 611, aqui, ó. Mas deve ter umas 40, pelo menos. Mas vamos ver aqui. Primeiro aqui, ó. O relator foi o ministro Aires Brito, né? Olha lá. Ação direta de inconstitucionalidade. 4277, que veio do Distrito Federal. Plenário dia 5/5/2011, tá? Aí foi lá, ministro Aires Brito, Procurador-Geral da República, Presidente da República, advogado do Conselho Geral da União, também Congresso Nacional, Conectas Direitos Humanos, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transgêneros, ABGLT, né? Tem aqui, por suas advogadas, Marcela Cristina, que foi advogada, Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, também estava também presente, advogado Fernando Quaresma, de Azevedo, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o BDFAN também, presente, através do advogado Rodrigo da Cunha, que é o presidente, Associação Eduardo Banes, né? Ronaldo José Galo, outro interessado, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, tá? Que foi aí contra, né? Foi contra, tá? Teve até sustentação oral, aqui tudo. Ementa, vamos ver a ementa rapidamente, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, ó. Inclusive foi a DPF 132 que eu falei para vocês, que veio do Rio de Janeiro, tá? Perda parcial de objeto, recebimento na parte remanescente como ação direta de inconstitucionalidade, união afetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico, convivência de objetos entre ações de natureza abstrata, julgamento conjunto, ou seja, encampação, né, dos fundamentos da DPF número 132 do Rio de Janeiro, ó, que veio do Rio de Janeiro, pela ADI número 4277/2011 aqui também, que é essa que nós estamos vendo, que veio do Distrito Federal, com a finalidade de conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil, atendimento das condições da ação. Tá? 1723 trata-se de união estável. Tá? Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, gênero, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico, cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade, direito à intimidade e à vida privada. Cláusula pétrea, o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional, expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito à luz do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal por colidir frontalmente com o objeto constitucional de promover o bem de todos. Então, por isso que foi direto de constitucionalidade, né? Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque de queusenia. Saque da queuceniana. Norma geral negativa, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido.
Isso é um perigo também, viu? Que não está proibido, está permitido. Bom, reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação. É que aqui está ruim, viu? Eu tô lendo aqui, na verdade estão falando que eu não estou conseguindo ler, não sei ler, né? Parece, mas não é, que está meio complicado mesmo. Tá, para mim, a leitura, para vocês não deve estar bom aí, tá? É que para mim eu estou lendo aqui na tela, e na tela está bem... a letra N parece U, tá complicado. Emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autoestima no mais elevado ponto de consciência do indivíduo, direito à busca da felicidade, salto normativo sexual, o salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual, o concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. Tratamento constitucional da instituição da família. Reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica à família como categoria sociocultural e princípio espiritual, direito subjetivo de constituir família, interpretação não reducionista. O caput do artigo 226 confere à família base da sociedade especial proteção do Estado. ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente construída ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 88, ao utilizar-se da expressão família, não limita a sua formação a canais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada, que aqui é aquele que julgar a favor realmente da união afetiva, né? E ele está falando que a Constituição ela não limitou a expressão família, né? Então fala que pode ser tanto hétero como homoafetivo. Família como instituição privada, que é voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar, que é o principal locus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada, incisos 10 do artigo 5º, isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos, que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente de que tudo mais é conteúdo, imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família como instituição, que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 88 no plano dos costumes, caminhada na direção do pluralismo como categoria sociopolítico-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter interpretativamente o texto magno na posse de seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação do preconceito quando a orientação sexual das pessoas. Então, ele passa aqui tanto a questão de preconceito, né, da discriminação, tudo, ele passa por tudo isso aqui, o ministro, tá? União estável, agora tá melhor porque a letra tá maior essa aqui, né? Depois volta tudo de novo, de pequenininha.
União estável, normação constitucional referida a homem e mulher, mas apenas para a especial proteção desta última, focado o propósito constitucional de estabelecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia entre as duas tipologias do gênero humano, identidade constitucional dos conceitos de entidade familiar e família. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher no parágrafo 3º do seu artigo 226 deve-se, ali, lembra que eu falei? Que lá está escrito no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, está dizendo lá, dualidade básica homem e mulher, tá vendo? E aí ele está tentando aí explicar essa situação, né? Que ele está, na verdade, passando por cima disso, né? A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no parágrafo do seu artigo 226, parágrafo 3º do seu artigo 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o artigo 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do rolar mesmo, né? Rolar a cabeça do artigo 226 no patíbulo do seu parágrafo. Aí vem lá, do parágrafo 3º. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia entidade familiar, não pretendeu diferenciá-la da família. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre duas formas de contribuição. Desculpa, de constituição, que está muito tá ruim de ler, viu? Formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Para mim está embaçado, acho que para vocês não sai embaçado aí. Para mim é que sai aqui. Que acho que a luz do Data Show está bem ruim. Emprego de entidade familiar como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo, consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém, senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese subjúdice, inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos, a sua não equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos, aplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Cadê? A evidenciar que outros direitos e garantias não expressamente listados na Constituição emergem do regime e dos princípios por ela adotados. Verbos. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por adotados ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Deixa eu ver se dá para ver. Ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que esse não aumenta. Não. Esse não aumenta, não. Ele está na internet e não aumenta. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Se a gente consegue aumentar. Pera aí. Estamos no 5, tá? Aí, agora sim. Vamos ver se eu consigo ler melhor. Agora melhor. Melhorou. Melhorou um pouco. Divergências laterais quanto à fundamentação do acórdão. Anotação de que os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e César Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecida. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo com uma nova forma de entidade familiar, nova forma. Matéria aberta à conformação legislativa sem prejuízo do reconhecimento da imediata autoaplicabilidade da Constituição Federal. Está acabando a emenda, viu? Isso aqui é só emenda, hein?
Só ementa, hein? Eu não vou ler nenhum acordo todo, lógico. Isso aqui vai ficar disponibilizado depois para vocês, tá? É que é importante a gente fazer essa leitura aqui, porque pelo menos esse é o momento para você parar e ler. Porque eu sei que nosso tempo é difícil e muitas vezes você não consegue parar para ler. E aqui é o momento para a gente parar para ler, porque essa pós, vamos ver, ela dá para fazer muita coisa, essa pós aqui. Ela tem muito tempo, né, porque ela é online e a gente não tem intervenção de ninguém, só estou sozinho aqui. Ó. 6. Interpretação do artigo 1723 do Código Civil em conformidade com a Constituição Federal, técnica da interpretação conforme. Reconhecimento da união afetiva como família, procedência das ações ante a possibilidade da interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolve à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição. Tá vendo? Acabou. Isso para excluir o dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetivas. Aí o acordo, tá? Vistos relatados, com o acordo dos ministros do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a arguição de descumprimento, reconhecer a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que é o 132, tá? Como ação direta de inconstitucionalidade e julgá-la em conjunto, ó, com a DICO 277 por votação unânime, tá? Unânime, os dois, ó, foram julgados em conjunto e foi votação unânime e realmente foi reconhecida então a união afetiva como entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Então, ela é muito extensa, né? Essa aqui só foi a ementa, tá? Se você quiser pegar depois a de 4277, ela é grande demais, grande. Olha lá, ó como ela é grande, ó. Tá vendo? 620, olha quantos. Olha, é enorme ela. Ó, 623, olha quantas páginas foram. Ó, se você olhar, tem 200, ó, aqui em cima apareceu agora. 270 páginas, tem 270 páginas. A ementa, só a ementa teve 20, eu acho. Não, só a ementa tem umas 10 páginas, foi, né? Isso aí, umas 10 páginas, foi. Só de ementa, pô. Certo? Essa é a constitucionalidade, o voto do Aires Brito. Tá aqui, ó, só o voto dele, ó, enorme. Mas aqui a gente parou o relatório. A emenda, cadê que a gente parou aqui? Isso, ó. A emenda vai aqui é o relatório, tá vendo? A emenda, só a emenda tem 5 páginas só. Só de emenda foram 5 páginas de emenda, tá? O relatório mais 5, depois lá os votos todos, 270 no total, hein? É muita coisa aqui, tá? Mas é importante, era legal vocês lerem um por um, tá? Era legal, pelo menos eu li a emenda para vocês, mas era legal, um estudo bacana aqui que eles fizeram, tá? Aí vem a resolução 175, deixa eu também mostrar para vocês, acho que está aqui, ó. Resolução eu tenho aqui. Resolução 175 do CNJ. Não, não está aqui. Não está, não. Resolução 175, de 14 de maio de 2013, ó. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Até no CNJ eles colocam união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? É união afetiva, mas tudo bem. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais,
e regimentais. Considerando a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, tomada no julgamento do ato normativo número 0002626-65/2013, 00.000, na 169, sessão ordinária, realizada em 14 de maio de 2013. O que aconteceu? Não quer ir? O que aconteceu? Não quer ir? Travou? Ixi, travou. Agora vai. Tinha travado. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados em julgamento da DPF 132, que veio do Rio de Janeiro, e da DI 4277, que veio do Distrito Federal, reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas do mesmo sexo. Considerando que as referidas decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e nos demais órgãos do Poder Judiciário, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP, até o Superior Tribunal de Justiça também julgou num RESP, 1183378 Rio Grande do Sul, decidiu inexistir óbices legais à celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Considerando a competência do Conselho Nacional de Justiça prevista no artigo 103-B da Constituição Federal de 88, resolve. Considerando que tem 3 páginas, resolve tem uma, né? Artigo 1º. Olha lá, nenhuma tem. 3 artigos só. Artigo 1º. É vedada às autoridades competentes a recusa da habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Artigo 2º. A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Olha lá, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então é vedada agora qualquer autoridade competente à recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Podem casar diretamente e nem precisa pedir a conversão mais, tá? E ainda falando, a recusa implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Pode perder até o cartório, hein? Tá? Então, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. O ministro era o Joaquim Barbosa, naquela época, presidente. Certo? E foi em 14 de maio de 2013, hein? E aí nós temos mais uma situação, que é o provimento 63. Não sei se eu coloquei aqui, tá? Ver se eu acho. Não. Essa não é efetiva. Peraí, provimento 63 eu tenho aqui. Provimento 63 do CNJ. Cadê? Aqui, ó. Provimento 63, aqui, ó. Esse é da reprodução assistida, tá? Requerente Instituto dos Advogados de São Paulo, foi o IASP que pediu, ó, pedido de providências, ó, 0006194-84, tudo de onde surgiu, tá? Em 2016, .2.00.0000, requerido, Conselho Nacional de Justiça, vem lá, despacho, a Corregedoria Nacional de Justiça, no âmbito de suas atribuições, no âmbito de sua competência regimental, editou o provimento 63, de 14 de novembro de 2017, que instituiu modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito, a serem adotados pelos ofícios de registro civil e pessoas naturais. Ele dispõe sobre reconhecimento voluntário e averbação de paternidade e maternidade socioafetiva no livro A. Esse nós vamos falar depois da filiação socioafetiva, que também vai estar no provimento 63. Mas o que importa para nós agora é esse aqui, ó. E sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. Essa é que é importante para nós agora, né? Nós vamos ver essa questão aqui, ó. Essa última. Havidos por reprodução assistida, tá?
constatado erro material no texto normativo e nos modelos de certidão Republic-se. Aqui tinha, então republicou, porque eu tenho dois mesmo. Então esse aqui republicou porque teve alguma coisa errada. Ministro João Otávio Noronha, Corregedor Nacional de Justiça. Aí o provimento 63 do CNJ, ó, que é de 14 de novembro de 2017. Ó. Institui modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no livro A. Esse nós vamos falar também ainda, hein? Tá? É a próxima matéria, que é de filiação socioafetiva, que também é uma família contemporânea, hein? E sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. Essa é a matéria que nós vamos ver agora, tá? Então, o Corregedor Nacional de Justiça, usando de suas atribuições legais e regimentais e considerando o poder de fiscalização e da normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos. Artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal de 88. Considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro, artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1 e 3, e artigo 236, parágrafo 1º da Constituição Federal. Considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de regulamentar a padronização das certidões de nascimento, casamento, óbito e certidão de inteiro teor. Artigo 19, caput da Lei de Registros Públicos. Considerando a existência de convênio firmado entre a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, Brasil, e Receita Federal do Brasil, RFB, que viabiliza a integração Central Nacional de Informação e Registro Civil, CRC, com o banco de dados da Receita Federal do Brasil. Então, na verdade, essa certidão de nascimento vai ser com CPF já, tá? Depois tem os modelos lá embaixo. Considerando a gratuidade da incorporação do número de cadastro de pessoas físicas, lá, CPF, tá vendo? Aos documentos de identidade civil da União, dos Estados e do Distrito Federal, e mediante essa integração de dados, a possibilidade de verificação do cumprimento dos requisitos de elegibilidade para a concessão e manutenção dos benefícios sociais pelo órgão concedente. Tá? Aí, artigo 9º da Lei 13.444, 2017. 11 de maio de 2017, certo? Considerando a possibilidade de naturalidade da cidadão corresponder ao do município em que ocorreu o nascimento ou ao município de residência da mãe do registrando, desde que localizado no território nacional, cabendo a opção ao declarante no ato do registro do nascimento. Considerando a possibilidade no caso de adoção iniciada antes do registro do nascimento, de o declarante optar pela naturalidade dos municípios de residência ou do adotante na data do registro. Pode optar, né? Que antigamente era assim. Você morava, por exemplo, em Guarulhos, né? Em São Paulo aqui, mas o filho nasceu no hospital na capital, porque, né, os hospitais são melhores, sabe? Acabou nascendo no hospital aqui na capital. A criança nasceu na capital, então ela é paulistana, né? Não tinha essa opção de colocar em Guarulhos, agora tem, tá vendo? Agora tem. A necessidade de construir assento de nascimento, casamento, naturalidade dos cônjuges, ó. Considerando a necessidade de constar no assento de casamento a naturalidade dos cônjuges, artigo 1º da Lei 3.434 de 2017, considerando a importância da integração de dados para aumentar a confiabilidade da documentação e diminuir as possibilidades de fraudes no país. Tudo para fraude, né? Difícil, viu? Muito difícil. Todo mundo quer fraudar, né? Além de contemplar as fontes primárias de todo e qualquer cidadão concernentes ao nascimento, casamento e óbice, que compõem a base de dados do CRC. Considerando eventual interesse de pessoa física de solicitar, quando da expedição de nascimento, atualizada a verbação de outros documentos, de forma a facilitar seu acesso a programas sociais e reunir informações em documento único. Considerando o sistema de registro eletrônico que facilita a interoperabilidade de dados, considerando o direito do adotado de acesso irrestrito a todos os procedimentos e incidentes de adoção, ó, é o 48, realmente. Tem um direito até descobrir quem que é o pai mesmo, verdadeiro. 48 do Estatuto que fala isso. Considerando a existência da regulamentação pelos
corregedorias, gerais de justiça dos estados, do reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais do registro civil e pessoas naturais. Considerando a conveniência da edição... Meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Espera aí. Considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação. Bom, eu vou falar dessa matéria ainda, tá? Então, estou lendo essa parte aqui de consideração, mas depois eu não leio mais, tá? Só vou falando dos artigos depois. Considerando a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não a consanguínea e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações dos filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, proibida toda designação discriminatória relativa à filiação, artigos 1539 e 1596 do Código Civil, considerando a possibilidade de reconhecimento voluntário da paternidade perante o oficial do registro civil das pessoas naturais e ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação de reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva, considerando a necessidade de averbação em registro público dos atos judiciais e extrajudiciais que declarem e reconhecem a filiação, artigo 10, 2 do Código Civil. Meu Deus, não acaba nunca, considerando o fato de que a paternidade socioafetiva declarada declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo filiação concomitantemente baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios do Supremo Tribunal Federal RE 898060. Considerando o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, né, que fala que os filhos são iguais perante a lei, considerando o provimento CNJ de 2010, provimento 13, né, de 3 de setembro de 2010, bem como resolução CNJ 175, né, do casamento homoafetivo, considerando ainda lá a DI 4277, uma DPF 102 do Rio de Janeiro, aquela questão da união afetiva, foi levada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, tá? E aí é para reprodução assistida, agora sim serve para nós, ó, que nós vamos falar. Considerando a garantia do direito de casamento civil às pessoas do mesmo sexo, Superior Tribunal de Justiça, RE 1183378, do Rio Grande do Sul, considerando as normas éticas para o uso de suas técnicas de produção assistida, tornando-se dispositivo deontológico a ser seguido por todos os médicos brasileiros, ó, resolução do CFM 2121 de 2015, que já foi revogado, tem outro, tá? A atual resolução é de 2017, tá? Considerando a necessidade de uniformização de todo o território nacional de registro de nascimento, de emissão de respectiva certidão para filhos havidos por técnica de reprodução assistida, de casais homoafetivos e heteroafetivos, considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais de registro, número 8º, inciso 10 do registro interno do SNJ. Por último, considerando as sugestões encaminhadas à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como as decisões proferidas nos autos dos pedidos de providência número tal. Tá? Nem vou falar que são vários números aqui, ó, em termos do Conselho Nacional de Justiça. Resolve! Eu não vou falar todas elas ainda aqui, não, tá? Essa parte aqui é a partezinha ainda da filiação socioafetiva, tudo, que a gente vai falar depois. Eu vou entrar na matéria da reprodução assistida por causa da questão da união afetiva ainda, tá? Mas vamos fazer aí um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, pessoal, voltamos então ao nosso breve intervalo. Vamos falar agora da parte ainda da união afetiva na questão da reprodução assistida. Lembra que eu disse? Também tem direito à reprodução assistida. E o provimento 63, ele veio regulamentar essa questão da reprodução assistida, principalmente na questão da união afetiva, né? Porque hoje eles estão optando mais do que adoção, mas sim da reprodução assistida, tá? Então vamos lá, eu paro aqui no Resolve. Esse eu vou ler depois, que é da filiação, né? Das certidões de nascimento, aqui não vou falar. Ainda tem da filiação socioafetiva, também não vou falar. Nós vamos entrar lá na parte da... Vamos ver o artigo que é. Que fala que é da reprodução assistida. Cadê? Paternidade socioafetiva, vou falar daqui a pouquinho, tá? Do provimento 63. Cadê? Reprodução assistida, aqui, ó. Essa é importante para nós, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Ficou bom agora? Ficou. Só deixa eu mudar aqui. Só estou tentando achar o meu cursor. Cadê o cursor? Isso. Seção 3 da reprodução assistida, artigo 16. O assento de nascimento de filho havido por técnica de reprodução assistida será inserido no livro A, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor, no que for pertinente mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por este provimento. Não vai precisar mais propor ação para autorizar. Já o provimento 52 falava isso, né? Só que tinha substituído por escrituras públicas, e aqui facilitou mais ainda, tem menos formalidade ainda, tá? Então vamos lá, parágrafo 1º, se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato do registro, desde que apresente a documentação referida no artigo 17.3 desse provimento, que nós vamos ver daqui a pouquinho lá. Parágrafo 2º, no caso de filhos de casais homoafetivos, falei para vocês, nesse caso nosso, ó. Parágrafo 2º, no caso de filhos de casais homoafetivos, que é a nossa matéria de agora, o assento de nascimento deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna, que antigamente vinha lá avós paternos e avós maternos, né? Não pode ser feito isso, né? Porque hoje pode ser 2 mulheres ou 2 homens, né? 4 avós paternos ou 4 avós maternos. Então não se refere mais em avô paterno e materno. Tá mandando tomar cuidado aqui, tá? Parágrafo 2º foi então. O artigo 17, inclusive inciso 3, está pedindo para a gente observar, né? Inciso 3, vamos ver o 17. Será indispensável para fins de registros e de emissão da certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, a declaração de nascido vivo, DNV, tá? Olha só, esse é importante a questão do nascido vivo, porque vai sair nome, muitas vezes, da gestatrix. A mãe gestatrix e a mãe genetrix. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Estou falando em gestatrix, não estou nem sabendo o que é, né? Aqui, ó. Nós temos aqui a mãe gestatrix e a mãe genetrix. Mãe gestatrix e mãe genetrix. O pai é o matrix, né? Não, brincadeira, não é não, tá? E o tio Asterix, né? Gestatrix, é aquela que vai gerar a criança, está gerando. Muitas vezes não é a mãe, só emprestou o ventre. E a genetrix é a genética, essa aqui que é a mãe realmente, tá? Então, normalmente, antigamente, saía a DNV em nome da gestatrix, mas ela era uma barriga, entre aspas, de aluguel, uma barriga solidária. Não era para ser em nome dela, era para o nome da outra pessoa. Ela só foi para emprestar o ventre, não é a mãe. Mas tinha que entrar com uma ação. Ou você entrava com a cautelar, para que o nativo já saísse em nome da mãe genética, ou depois você entrava com uma retificação no assento de nascimento, tá? E a genetrix é a mãe genética mesmo, e aqui está dizendo o seguinte, ó, que já vai sair em nome, né? Em nome dos 2 pais ou 2 mães, né? Tá? 2, ó, declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana, em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Esse caso é heterólogo, tá? O nosso é o inciso 3. Nosso não, né? A matéria, né?
Matéria, tá? Matéria. A nossa matéria de agora é inciso 3, ó. Certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura de união estável, sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Parágrafo 1º, ó lá. Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, ó. Tá vendo? Ó? Parturiente é a gestatrix, ó. É a mãe gestatrix, a parturiente, tá? Informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, ó lá. É a gestatrix, doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Tem que ter lá compromisso firmado com ela, que ela emprestou o ventre, tá? Parágrafo 2º, ó. Nas hipóteses de reprodução assistida pós-mortem, além dos documentos elencados no inciso do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Eu falo que quando você vai fazer essa questão do parágrafo 2º, é importante que se faça testamento muitas vezes, tá? Porque se você deixou um sêmen congelado, é importante você deixar autorização, muitas vezes para sua esposa mesmo, né? Senão depois tem que ser pedido judicialmente, tá? Então aqui está falando que tem que ter uma autorização, mas o testamento supre, tá? Olha lá, parágrafo 3º ainda. O conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio de reprodução assistida. O conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução assistida. Lógico, né? Artigo 18. Será vedada aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão de filhos havidos por técnica de reprodução assistida nos termos desse provimento. Não pode recusar, não pode recusar. Tá? Ainda não chegamos no da homofetivo, tá aqui embaixo. Acho que ficou aqui em cima mesmo. Cadê? Ah, não, tá certo aqui mesmo, é inciso 2, ó. A declaração confirma reconhecida do diretor técnico da clínica, sendo, tem que ter isso aqui, ó, ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga. É heteróloga, tá certo, é que eu falei heterólogo, pensei que é heterossexual, mas não é. É o heteróloga, é porque a heteróloga é o sêmen, não é do marido, tá? Ou o óvulo não é da mulher, entendeu? Não é da companheira. O sêmen não é do companheiro e o óvulo não é da companheira, tá? Por isso que é heteróloga. Então, como que é feito? Antigamente não, em 2016, que era o provimento 52, ele falava que tinha que ser feito essa declaração por escritura pública. Hoje não, ó, declaração confirma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana, em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Por exemplo, aqueles 2 homens que eu falei que teve filhos, né? Estava num programa de televisão, e aí 2 homens, 2 homoafetivos, e a mãe de um deles acabou sendo a mãe gestatrix. A gestatrix, aquela que emprestou o ventre. Um óvulo de uma doadora, porque são 2 homens. Um óvulo teve que ter de uma doadora. E o sêmen dos 2. E foi feita a reprodução assistida, né, inseminada no ventre daquela mãe de um deles, que era a gestatrix. Não era a mãe. Ela vai ser a avó, na verdade, dessa criança. Tá? E nasceu os gêmeos que eu falei. Tá? Essa é heteróloga, porque o sêmen é dos 2, mas o óvulo não era, que é uma outra pessoa, lógico, que são 2 homens. A mesma coisa como são 2 mulheres. 2 mulheres, uma pode realmente ceder o ventre, o útero, doar o útero, e a outra pode ceder o óvulo. Mas o sêmen tem que ser de algum doador, lógico, são 2 mulheres. Então, por isso que é heteróloga, tá? Heteróloga, certo? Então, hoje é tudo por declaração confirma reconhecida, não precisa nem ser escritura pública mais.
Bom, eu parei aqui, né? Parágrafo 3º. Artigo 18, desculpa. Será vedada aos oficiais registradores a recusa do registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por técnica de reprodução assistida nos termos desse procedimento. Parágrafo 1º. A recusa prevista no caput deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local para as providências disciplinares cabíveis. Parágrafo 2º. Todos os documentos referidos no artigo 17 desse provimento deverão permanecer arquivados no ofício em que foi lavrado o registro civil. Vai estar todo o documento lá no registro civil, hein? Vai ficar arquivado, hein? Aquela declaração, tudo isso. Ó. Os registradores, para os fins do presente provimento, deverão observar as normas legais referentes à gratuidade de atos. Os atos gratuitos. Os fins finais, ministro Otávio Noronha, revoga os provimentos 2, 3 de 2009 e os 52. Tá vendo? Eu falei, era os 52 antigamente. Tá? Era os 52 de 2016, tá? E revogou os 52 e passou a ser o 63. Aqui são as certidões, ó. Aqui são os modelos das certidões, tá? Nascimento. Tá vendo? Ó, o CPF vai vir logo aqui em cima já, ó, o CPF. De casamento também, ó. Modelo de casamento, ó. O CPF já tem que vir logo em seguida dos nomes. Né? CPF. Você viu que nascimento já tem CPF. É para ter aquele documento único, né, praticamente. E lógico, para fiscalização de tributo. Vai bater agora, se você está declarando que é dependente ou não, vai bater tudo aqui. E a certidão de óbito. Tem que colocar o CPF que vai cancelar, né? Declarou o óbito, o CPF aqui já cancela o CPF. É bom, acho que ficou ótimo, ficou bom. Opa, o que aconteceu aqui? Anexo ao contrário, tá? Ó, o termo, ó, aqui, tá aqui, ó, é facinho, ó. Termo de reconhecimento de filiação socioafetiva, tá aqui, como faz o termo, que eu vou mostrar depois, né? E só da filiação socioafetiva tá aqui. Pensei que tava também o termo da reprodução assistida. Tá aqui não. Ó, entenderam aqui? Então, esse provimento, depois eu vou voltar. Vou deixar aqui que eu vou voltar ainda nesse provimento, que eu vou falar da filiação socioafetiva ainda, tá? Eu falei só o provimento na questão da homoafetividade, da questão da reprodução assistida. Falta ainda falar da filiação socioafetiva, que é a seção 2, tá? Essa aqui. Vou deixar para depois aqui, ó. Vamos entrar então aqui. Deixa eu tirar essa aqui é o acórdão, essa aqui ainda vou deixar aí. Resolução do... aqui, ó. Resolução do CFM. Lembra que eu disse? Aquela 2121 foi revogada, que era 2015. A própria resolução 63 falava naquela resolução do CFM 2015, desculpa, 2121/2015, e ela foi revogada por essa aqui, ó, resolução do CFM 2168. É a questão da reprodução assistida, ó. Então é importante vocês terem essa resolução em conjunto. Vai ficar tudo no material, tá? Tudo material da pós-graduação, hein? Que é importante, ó. Vocês têm um material, não só as aulas são importantes, mas o material que fica com vocês para pesquisa. Ó. Resolução CFM número 2168/2017. Olha, tudo na mesma época, hein? Publicado no DO de 10 de novembro de 2017. Na seção 1, página 73. Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudam a trazer maior segurança, eficácia a tratamentos e procedimentos médicos, tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a resolução, ó lá, CFM número 2121, publicada no DOU de 24 de setembro de 2015, certo? Vem lá. Então, o Conselho Federal de Medicina, aí é para saber quem pode fazer a doação do útero, tá? A doação do útero, a doação do sêmen, ó. A doação do óvulo, tá tudo aqui, tá?
Quem pode... Lembra que eu falei que o útero, quem empresta são parentes próximos? Eu vou mostrar quais são os graus que são permitidos, tá? Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei número 11.000, que bonito a lei, 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958, e pelo Decreto 6.821, de 14 de abril de 2009, e associada à Lei 12.000, associada à Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, e ao Decreto 8.516, de 10 de setembro de 2015. Considerando a infertilidade humana, tá complicado, né? A humanidade está infértil, ó, que coisa, hein? A infertilidade humana como um problema de saúde com implicações médicas e psicológicas e a legitimidade do anseio de superá-la. Que coisa, né? Eu acho que realmente é o, sei lá, é o estresse que faz isso, será? Ou é a nossa alimentação que está ruim, hein? Considerando o aumento das taxas de sobrevida e cura após os tratamentos das neoplasias malignas, possibilitando as pessoas cometidas em planejamento reprodutivo antes da intervenção com risco de levar à infertilidade, considerando que as mulheres estão postergando a maternidade e que existe diminuição da probabilidade de engravidarem com o avanço da idade, lógico, a gente sabe disso também, depois dos 40 fica difícil, né? Considerando que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar vários casos de problemas de reprodução humana, considerando que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, com o CFM citando o Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento de 5 de maio de 2011, reconheceu e qualificou como entidade familiar a união estável homoafetiva, olha lá, união estável homoafetiva, eu não gosto desse nome, união estável homoafetiva, união homoafetiva, né? Você confunde a união estável com a outra. Considerando a necessidade de harmonizar o uso dessas técnicas com os princípios da ética da medicina e considerando finalmente o decidido na sessão plenária do Conselho Federal de Medicina, realizada em 21 de setembro de 2017. Resolve, 2 pontos. Ó. Adotar as normas técnicas para a utilização das técnicas de produção assistida, anexa à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos. Revogar a resolução CFM número 2121/2015. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 21 de setembro de 2017. É o presidente do CFM, não sei se é ainda, né? 2017 ano passado. E que vai ser secretário-geral. Olha as normas aqui, ó. As técnicas de reprodução assistida. Eu não vou ler todas, que senão são 10 páginas. RIA tem o papel de auxiliar a resolução dos problemas da reprodução humana, facilitando o processo da procriação. As técnicas RIA podem ser utilizadas para preservação social. Não. Mais para frente. Aqui, ó. Esse é importante. Ó. Terceiro, as técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o paciente ou possível descendente, ou seja, o filho. Para o primeiro, ó, a idade máxima das candidatas à gestação por técnica de RA é de 50 anos, não pode ser mais. Hein? Tem bastante, 50 anos já, né? Antigamente era 40, 50. Parágrafo 2º. As exceções a esse limite serão aceitas baseadas em critérios técnicos e científicos fundamentados pelo médico responsável quanto à ausência de comorbidades, da mulher e após esclarecimento ao candidato ou aos candidatos quanto aos riscos envolvidos para a paciente e para os descendentes, eventualmente gerados a partir da intervenção, respeitando-se a autonomia do paciente.
Parágrafo 4, não, 4, né? Consentimento livre, esclarecido, será obrigatório para todos os pacientes submetidos à técnica de reprodução assistida. Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação de uma técnica de DRA serão detalhadamente expostos. As técnicas de DRA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo, presença ou ausência de cromossomo Y ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível descendente. Então, você não pode fazer técnica de reprodução assistida para escolher o sexo, né? Que é possível, né? Mas não pode. Eu quero um homem, eu quero uma mulher, né? E aí eles ficam fazendo a reprodução assistida para isso, tá? Ou até manipular, né? Aí começa a ter problemas aí depois, lá na frente. Pode até dar problema, né? Com a criança. Então, ó, fica proibido. Ó. 6. É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não a procriação humana. Você sabe por que está aqui, né? Me falaram que já nasceram até minotauros, viu? Fazendo testes aí em animais, hein? Tá? Então tá proibido, ó, não pode. Manipulando, ó, genética é coisa séria. Né? 7. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, isso é importante, ó, fazem as seguintes determinações de acordo com a idade. Ó. As mulheres até 35 anos, até 2 embriões que poderá ser fecundado nelas, né? Ó, 35 anos, mulheres até 35 anos, 2 embriões, tá? Mulheres entre 36 a 39, até 3 embriões. Mulheres com 40 anos ou mais, até 4 embriões. Se não me engano, acho que era até 6, né? Agora 4. Ó. Por que quanto mais velha é mais? Porque é mais difícil ter filhos, né? Por isso que nascem gêmeos normalmente, ó. Eles fecundam bastante, ó. O Roger falava que era aquele Roger, né? Abdal Massi, que foi tá preso, inclusive, né? Dizem que a reprodução dele dava certo, que ele colocava 6 embriões, inclusive o dele, né? Também. Né? Então, nas situações de doação de ócitos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos ócitos. O número de embriões a serem transferidos não pode ser superior a 4, tá vendo? Máximo 4. 8. Em caso de gravidez múltipla, que pode acontecer, em razão de vários embriões forem inseminados, ó. Em caso de gravidez múltipla, decorrentes do uso das técnicas de reprodução assistida, é proibida a utilização de procedimentos que visem a reprodução embrionária. Tá? Pacientes da técnica DRA. Ó, todas as pessoas têm que ser capazes, lógico, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites dessa resolução. Tá? Podem ser receptadores das técnicas RA, desde que os participantes estejam do inteiro acordo e devidamente esclarecidos conforme a legislação vigente. É permitido o uso das técnicas de produção assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito à objeção de consciência por parte do médico. 3. É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não exista infertilidade. Então, é permitida a gestação compartilhada em união afetiva feminina, duas mulheres, em que não exista infertilidade. Mesmo que não tenha infertilidade, é possível, porque vai acabar sendo filha das duas, né? Das duas. Considera-se gestação compartilhada a situação em que o embrião é obtido a partir da fecundação dos ócitos de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira. Então, é filha das duas. Né? Só o sêmen que não. Né? Mas vai ser filha das duas, praticamente. Então, é permitido, tá? No caso feminino, ó. Mesmo que não exista infertilidade, olha lá, tá vendo? Porque é para questão homoafetiva, hein? Agora, na questão hétero, não, hein? Ó, 3, referente às clínicas, sendo os serviços que aplicam técnicas de RA. Aí é referente às clínicas, ó. São responsáveis pelo controle de doenças infecto-contagiosas, ó. Pela coleta, pelo manuseio, tudo responsável a clínica, hein? Ó, o diretor técnico, obrigatoriamente um médico registrado no Conselho Nacional de Medicina, de sua jurisdição, com registro de especialista em áreas de interface com a ARA, que será responsável por todos os procedimentos médicos e laboratoriais executados. 2. Um registro permanente, obtido por meio de informações observadas ou ressaltadas por fonte competente, das gestações, dos nascimentos
das malformações de fetos ou recém-nascidos provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em apreço, bem como dos procedimentos laboratoriais na manipulação de gametas e embriões. O registro permanente dos exames laboratoriais, tem que ter lá. O registro deverão estar disponíveis para fiscalização do Conselho Regional de Medicina, CRM, né? Doação de gametas ou embriões, ó. A doação não poderá ter caráter lucrativo comercial, por isso que é, né? Doação, eu falo até que é comodato, né? Tem que ser a título gratuito, né? Mas tem que ser doação, porque não é empréstimo. Empréstimo tem que voltar, né? Aqui é doação mesmo. Doação não pode ter fins lucrativos. Os doadores não devem reconhecer a identidade dos receptores e vice-versa. A regra é que não pode se conhecer, tá? Não se pode conhecer. Vice-versa. A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos. Ó. Quem está doando os gametas é de 35 anos para a mulher. E homem até 50, hein? Olha, um homem poderoso, 50 anos, hein? Tem filho, ó. Para o homem. 4. Será mantido obrigatoriamente sigilo só sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptadores. Em situações especiais, informações sobre os doadores por motivação médica podem ser fornecidas exclusivamente para os médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Sempre guardando a identidade do doador, tá? As clínicas, na região de localização da unidade, registro de nascimento haverá, o doador tem produção mais de 2 gestações de crianças, sexos diferentes, em uma área de 1 milhão de habitantes, ó, isso é importante. Ó. Na região de localização da unidade, o registro de nascimentos evitará que um doador tenha produzido mais de 2 gestações de crianças de sexos diferentes em uma área de 1 milhão de habitantes. Ó. Um mesmo doador poderá contribuir com quantas gestações forem desejadas, desde que em uma mesma família receptadora, lógico. Receptora, né? Desculpa. Por quê? Para que não tenha filhos casando, né? Porque ele é doador de um sêmen e doa vários sêmen. Estão tudo na mesma região, 1 milhão de habitantes. Pode acontecer de ser doados, inseminados em barrigas diferentes, em ventres diferentes, em pessoas diferentes. E aí, nascendo esses filhos, vão ser tudo irmãos e podem um casar com o outro. Então, tem que ser em cidades diferentes, ou até estados diferentes, ou países diferentes. Tá? Nada impede que se encontrem, né? Pode acontecer. Tá? Tem um caso que é chamado de inseminação artificial caseira. Inseminação artificial caseira. O pessoal tá fazendo isso, hein? Não recomendo. Não recomendo. Nenhum médico vai recomendar. Ninguém vai recomendar isso. Mas as pessoas fazem. Não conseguem ter filhos, inclusive mulheres que também são homoafetivas têm feito isso, inclusive acabei conversando até com uma também num programa de televisão que eu estava dando um suporte técnico, né? E aí essas pessoas estavam lá. E ela se utilizou da inseminação artificial caseira. Tem um monte de comunidade hoje, até no Facebook, tem várias comunidades. E um vai indicando o outro. Ela vai até esse rapaz que ele doa o sêmen, né? Caseiro, não é artificial, mas sim caseiro. Vai até a casa dele, bate na porta, fulano, tudo bem? Oh, tudo bem. Eu preciso do seu sêmen. Falou, então tá bom, espera aí, aguarda ele. Tá até um quartinho, né? Tem um quartinho, a mulher fica lá no quartinho, né? Guarda lá. Tá? Inseminação artificial caseira, tá? Só que é caseira. Só que não é natural, é artificial. Tá? Ele vai lá no outro quarto fabricar o sêmen. Fabrica, não sei como, às vezes até com a mulher dele, tá? Mas nem sei como fabrica. Vai lá e fabrica e traz uma seringa bem quentinha, tá bem, né? Tá até quente, tá fresquinho, né? Na seringa com catéter. E entrega o sêmen com a seringa e o catéter para a mulher que quer fazer a inseminação artificial caseira. Ela pega a seringa, coloca o catéter, naquele lugar que você sabe, e ela injeta nela mesmo. Tá? E aí fica grávida. Na primeira, ela falou, fiquei grávida na primeira. Foi tão ótimo, tão bom. Né? Falei, mas a senhora não tem medo? Vai que ele tem doença. Ah, não, ele me mostrou todos os exames dele. Eu falei, mas como que a senhora sabe que é dele? Ela falou, é mesmo? Meu Deus, vou te falar, viu? Mas as pessoas... Esse daí que foi entrevistado, 40 filhos ele já tem, 40 filhos. 40 mulheres ficaram grávidas dessa forma.
Aí até perguntei, vocês não têm medo? Os filhos vão crescer e um casa com o outro, são todos irmãos unilaterais? Não, a gente tem um WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp, ela falou, tem um grupo no WhatsApp que a gente controla os filhos, para a gente não se encontrar. Ah, é? Controla quando tem 2 anos, 3 anos de idade, né? Quero ver controlar com 14, com 13 anos de idade, você vai controlar assim, e não se encontrarem. Se normalmente são amigos, que um vai indicando pro outro, deu certo, fulana, vai lá, e dá o endereço dele, o telefone dele, tudo. Normalmente são conhecidos. Um perigo, porque aqui o próprio CFM, ele fala que é a cidade com 1 milhão de habitantes. Né? Ele pode doar um só. Ele pode doar dois se for a mesma mãe. Tá? Se for na mesma família, aí tudo bem, porque vão ser irmãos mesmo. Agora, se for famílias diferentes, vão ser irmãos biologicamente, mas não sabem que são irmãos, porque vão ser registrados em famílias diferentes. E aí podem casar. Tá? Então, vamos lá. Inciso não, desculpa. Onde eu parei? Era 1 milhão. Cadê? Na região da localização da unidade, registro de nascimento, se evitará. Doador, isso, 1 milhão aqui, o 6. Vamos para o 7. É o 7. A escolha das doadoras de oócitos é de responsabilidade do médico, assistente. Dentro do possível, deverá garantir a doadora tenha maior semelhança fenotípica com a receptadora. É lógico. Receptadora não, receptora, né? Receptadora é crime, né? Receptora, tá? Então tem que ter, na medida do possível, as mesmas características, né? Às vezes olho claro, olho escuro, cabelo claro, cabelo escuro, né? Formato arredondado do rosto, formato quadrado, tem uns que é formato triângulo até, né? 8. Não será permitido aos médicos, funcionários e demais integrantes da equipe multidisciplinar das clínicas, unidades ou serviços participar como doadores nos programas de RA. Lógico, né? Pensou? Os médicos também quero doar também, os funcionários também vai doar, tudo vai doar, né? Então fica ruim nessa situação. Normalmente são pessoas que não são conhecidas, tá? Senão vai saber quem é o pai. Ou quem é a mãe, né? 9. É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação compartilhada de oócitos em RA, em que a doadora e receptora, participando como portadoras de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que envolvem o procedimento de RA. A doadora tem preferência sobre o material biológico que será reproduzido. A criopreservação de gametos ou embriões, aquela criopreservação, né? Aquela que fica congelado, né? O sêmen ou embriões, gametos ou embriões. As clínicas centro ou serviços podem criopreservar espermatozoides, oócitos, embriões e tecidos gonádicos. O número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para que decidam quanto aos embriões serão transferidos ao frasco, conforme determina esta resolução. Os excedentes, ou seja, aqueles que sobram, viáveis, devem ser criopreservados, ou seja, vão ficar congelados. No momento da criopreservação, os pacientes devem manifestar sua vontade por escrito quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados, em caso de divórcio, dissolução da união estável, doenças graves ou falecimento. É isso que é importante. Importante até no falecimento, mas... Tá? Ou de ambos, e quando desejam doá-los. Importante, pode até doar esses embriões. Ou até inseminar, né? Na própria pessoa. No parceiro, né? Desculpa. Ou no outro cônjuge ou no parceiro que ficou viúvo. 4. Os embriões criopreservados com 3 anos ou mais poderão ser descartados se esta for a vontade expressa dos pacientes. Então, 3 anos ou mais poderão ser descartados. Os embriões criopreservados e abandonados por 3 anos ou mais poderão ser descartados. De novo. Não falou nada, 3 anos pode descartar. Embriões abandonados é aquele em que
os responsáveis descumpriram o contrato pré-estabelecido e não foram localizados pela clínica. Né? Ou não pagou, né, ou não cumpriu o que eles tinham feito lá de forma expressa, ele é considerado abandonado e a clínica pode dar um jeito nesses embriões. Tá? Diagnóstico genético pré-implantacional de embriões, aqui vai falar em quem pode ser implantado. Tá? Então, as técnicas de RH podem ser aplicadas à seleção de embriões, submetidas a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças, podendo, nesse caso, ser doados para pesquisa ou descartados conforme a decisão do paciente devidamente documentada em consentimento informado, livre e esclarecido específico. As técnicas de RA também podem ser utilizadas para a tipagem do sistema HLA do embrião no intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com algum irmão já afetado pela doença e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco de acordo com a legislação vigente. Também tem aquela questão da célula-tronco, né? Pode fazer o transplante, certo? É importante, né? Muita gente, quando nasce a criança, já deixa também que o preservado, né? A medula, né? Vai que tem uma doença, e aí poderá ser transplantado com essa medula do que quando era criança, tá? Onde a medicina está muito avançada, né? O tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro será de 14 dias. 14 dias no máximo. Sobre a gestação, por substituição. Sobre a gestação de substituição, cessão temporária do útero. É aquela da barriga, de aluguel, entre aspas, né? É o empréstimo do ventre aqui, tá? Aí, ó, quem que pode ser, ó? Aqui, ó. As clínicas centro ou serviços de reprodução assistida podem usar técnicas de RA para criarem a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética, ou seja, tem algum problema para conseguir ficar grávida. Agora, em união afetiva ou pessoa solteira, tá? A união afetiva, nós já vimos lá em cima, né, que não é necessário ter algum tipo de problema, não. A união afetiva é porque realmente não conseguem ter filhos entre eles, né? Vai depender realmente de uma inseminação, de uma reprodução assistida. Ó, a cedente temporária do útero deve pertencer à família, ó, de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. 4º grau, depois nós vamos ver os parentes, né? Mas aqui já está falando. Ó, 1º grau, mãe e filha. 1º grau, mãe e filha. Isso é 1º grau em linha reta. 2º grau, avó e irmã. 2º grau em linha reta, avó. 2º grau em linha colateral, irmã. A irmã é linha colateral, tá? 3º grau, tia e sobrinha, tá certo? Tia e sobrinha é linha colateral. É 3º grau colateral, tá? Mas nós vamos explicar direitinho isso aí na aula para vocês, tá? Então, 1º grau, mãe e filha é linha reta. 2º grau, avó é linha reta. Irmã é linha colateral. 3º grau, tia e sobrinha é linha colateral. 3º grau colateral, tia e sobrinha. E 4º grau, linha colateral prima. 4º grau, linha colateral prima. Até a prima pode, portanto, emprestar o ventre, emprestar o útero, tá? Demais casos, ou seja, uma vizinha, por exemplo, uma amiga. Demais casos estão sujeitos à autorização no Conselho Regional de Medicina, CRM. Vai precisar pedir autorização, tá? O que está na resolução, as autorizações expressas, são essas daqui. Tá? No 1, né? No 1 do capítulo 7. Dois. Acabando. A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo comercial, ou seja, é empréstimo, tá? A título gratuito, é comodato. Tá? Nas clínicas de reprodução assistida, os seguintes documentos e observações deverão constar no prontuário do paciente, da paciente, 2 pontos. 3.1, termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos pacientes, ó, e pela cedente temporária do útero, contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico puerperal, bem como aspectos legais da filiação. 3.2, relatório médico com perfil psicológico, atestando a adequação clínica e emocional de todos os envolvidos. Veja bem, ó, isso tudo está escrito aqui. Mas você acha que as pessoas têm conhecimento disso? Não tem conhecimento. Por isso que eu falo, o nosso trabalho de advogado também é a questão preventiva e de informação. Então,
a consulta tem que ser cobrada. A consulta. Só vem, pede informação, você fala tudo isso, tudo que você estudou, daqui a pouco ela não paga nada. Não, tem que te pagar pela consulta que foi feita, pela informação que você deu importante. Muitas vezes você vai fazer esse documento, todos os documentos que estão pedindo aqui, apesar que a clínica muitas vezes já tem aquele modelo. Então nós temos dois tipos de cliente. Aquela pessoa que não sabe nada e quer fazer reprodução assistida, você vai orientando até fazer o documento. E também o médico. A clínica pode ser o seu cliente, para que você possa fazer uma elaboração do contrato, uma elaboração dessas declarações aqui. É importante, hein? Tá? Vamos lá. 3.1, termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelos pacientes e pela cedente temporária do útero, tá? Tem que ter o termo de consentimento, tá vendo? Contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico puerperal, bem como aspectos legais da filiação. 3.2, relatório médico com perfil psicológico, atestando a adequação clínica e emocional de todos os envolvidos, ó, tem que ter lá, adequação clínica e emocional de todos, tem que ter um laudo psicológico, inclusive, tá? E o biopsicossociais também, ó. Tem que ter assistente social, psicólogo, olha, tudo tem que ter. 3.3, termo de compromisso entre os pacientes ou paciente e a cedente temporária do útero, ó, tá? Receberá o embrião em seu útero, estabelecendo claramente a questão da filiação da criança. Ou seja, a criança é de quem é o óvulo, tá? De quem é o sêmen do óvulo, não da cedente temporária do útero. Está bem esclarecido isso, tem um compromisso. Vai ter que devolver a criança, lógico. Compromisso por parte do paciente, contratante do serviço DRA, de tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes multidisciplinares, ó, tá vendo? Se necessário, a mãe que cederá temporariamente o útero até o puerpério. Até o puerpério. Todo esse acompanhamento, ó. Por isso que custa caro, né? Compromisso do registro civil da criança pelos pacientes, pai, mãe ou pais genéticos, devendo esta documentação ser providenciada durante a gravidez. 3.6, aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito se a cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável. Então, a aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito se a cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável. Então, tem que ter aprovação para que o cônjuge seja também considerado pai ou mãe, né? Então, o capítulo 8, reprodução assistida, pós-mortem, é permitida a reprodução assistida pós-mortem, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado de acordo com a legislação vigente. Disposição final, casos de exceção, não previstos nessa resolução, dependerão da autorização do Conselho Regional de Medicina da jurisdição, em grau recursal ao Conselho Federal de Medicina. Então, essa resolução entrou até a exposição de motivos, inclusive, olha que legal. Né? Por que foi elaborado outra resolução? Até falando na questão da lei de biossegurança, ó, muito bacana isso. Ó. Até a exposição de motivos. Tá? O médico fazendo lei, ó. Médicos fazendo lei também. O que é importante aqui que eu quero mostrar é essa questão do pós-mortem. Tá? Isso eu sempre falei, tá? Aqui está falando uma autorização. Mas eu sempre falei essa questão da pós-mortem, não da questão união afetiva só, não. Do hétero também, tá? Já houve casos, por exemplo, contar os dois famosos, vai? Um caso que o marido queria ter filhos com sua esposa, mas não conseguia ter. Foi ao médico, o médico falou que é ele que não podia ter filhos. Né? Ele não era ele que não podia ter filhos. O casal não conseguia ter filhos, tá? Não conseguia ter filhos. E aí depois eles foram fazer alguns exames. O médico foi fazer alguns exames, tal, da técnica de reprodução assistida, essa clínica especializada. Mandou fazer diversos exames para ver o que estava acontecendo. E aí descobriu que ele tinha câncer. Então interrompeu essa gravidez por causa do câncer dele. Ele ia tratar primeiro para depois ter o filho. O que aconteceu? Ele foi tratado do câncer, só que os médicos falaram para ele, se você está querendo ter filho, depois do tratamento de câncer não vai poder mais ter filho. Provavelmente você não vai poder ter mais, né? Quimioterapia, tudo isso, acho que não vai poder ter mais filho, não. Então o que ele fez? Antes de fazer o tratamento, começar o tratamento, iniciar o tratamento, ele criopreservou o sêmen, tá?
coleta de sêmen, que o preservador congelou. E ele foi tratar do câncer, tratar da sua doença. E morreu no decorrer desse tratamento, morreu. E a esposa falou, quero ter o filho dele. O sêmen está congelado. Ela teve que pedir autorização para o juiz, porque ele não falou nada. Por isso que eu falei, ó, não é só médico que ele tem que contratar, ele tem que contratar o advogado. O advogado falaram o seguinte, tudo bem, você vai se tratar, queria preservar, mas você tem que fazer o seguinte, um testamento já autorizando, caso você falecer, a sua esposa, né, que vai ser viúva, a inseminar nela. Porque o sêmen ficou lá, ele morreu, como vai fazer? E aí foi pedido judicialmente, a justiça autorizou para que esse sêmen fosse inseminado no ventre daquela viúva, né? Então ela teve um filho pós-mortem daquele pai que já estava morto, tá? E também a questão da sucessão. Esse filho não herda nada, porque ele veio depois da morte, foi concebido depois da morte. Não herda nada pela lei de sucessão, pelo Código Civil do Direitos Sucessórios. Então já deveria também ter deixado por testamento, né, que ela inseminasse e nascesse o filho, que tem lá o artigo 1800, parágrafo 4º, se nascer num prazo de 2 anos, né, conceber no prazo de 2 anos e nascer com vida, recebe. Poderia ter colocado isso também, né, no testamento. Então, o advogado é muito importante nessa parte aqui. As pessoas não utilizam, pensam que não, é só médico. Não, tem muita coisa que facilita a vida depois. Que depois que a pessoa morre, fica difícil. Teve que entrar com uma ação. O outro caso foi um litígio, foi mais litígio, esse outro não tinha sido, mas esse aqui foi um litígio, porque um casalzinho de jovens, né? Casalzinho jovem, ela 20, ele 22, alguma coisa assim. Parece que ele era milionário, a família era muito rica dele, e ele morreu num acidente. Só que essas famílias ricas, que têm filhos homens, normalmente faz o filho já fazer vasectomia. Por exemplo, o filho do Ike Batista, que ele falou que está pobre hoje, tá? Tá pobre, queria ser pobre igual ele, tá? Mas falou que está pobre. Mas o filho do Ike Batista, o Thor, né, um jovem, garoto, milionário, ele já fez a vasectomia. Mas antes de fazer a vasectomia, ele também criopreservou, deixou congelado o sêmen dele, para quando ele quiser ter filhos, ele inseminar na mulher certa, né? Que quer que seja a mãe do filho dele. Bom, e aí como ele namorava muito, paniquete, um monte de mulher, né? Para não ter problema de ter filhos com alguma delas, que seriam só de aproveitar, e já fez a inseminação. E já fez a criopreservação do sêmen e fez a vasectomia. Então, muitos filhos de milionários já fizeram vasectomia novo, jovem, mas deixou o sêmen congelado. E nesse rapaz era a mesma coisa, 22 anos, já vasectomizado e sêmen congelado. Morreu jovem, no acidente, e a sua esposa, viúva, jovem, quis ter um filho dele. Ele sabia que tinha um sêmen congelado. E ela pediu autorização para o juiz para que o sêmen fosse dado para ela, para que ela pudesse seminar e ter o filho. Entraram os avós paternos, a sogra, o sogro, né, entraram no processo e falaram, não, com ela nós não queremos ter neto. Com ela não, queremos ter neto com essa mulher não. Né? E aí brigaram, começaram a brigar e para verificar de quem que era o sêmen. Quem tinha direito de optar pelo sêmen e falar de quem que era o sêmen. O juiz acabou concedendo para quem? Para os pais dele. O sêmen é dos pais, pertence aos pais e não para a mulher viúva. Tá? Então, é verdade que quem era rico eram os avós paternos, né? E aí, se eles morrerem, o neto vai herdar por representação, né? Então, a maior preocupação era essa também, e não queria que fosse a mãe, né, que iria representar enquanto menor, que seria ela, aquela mulher. Então, acho que já não gostava, né? Acho que o filho casou contrariado já, né? Aquela questão contrariada pelos pais. Né? Bom, e a justiça acabou concedendo para os avós paternos e não para a viúva, hein? O sêmen. Então, solucionaria tudo isso? Solucionaria se ele tivesse deixado uma autorização. Por isso que veio agora o CFM e com a resolução, né, esta resolução 2168/2017, ela falou que deverá ser, pós-morte, deverá estar escrito que deverá ser feito com esse sêmen. Não precisa nem ser uma declaração assim, pode ser testamento. O testamento mesmo pode ser feito.
Inclusive, no testamento, você pode colocar que esse filho vai receber. Né? Porque se inseminar posteriormente à morte, foi concebida após. Após não leva nada, o filho. Não vai levar nada. Tá? Não levaria nada. É que nesse caso, que for para os avós, é o caso dos avós morrerem. E se neto herdaria por representação. Acho que até foi o motivo porque os avós ganharam o sêmen do seu filho, e não para a nora. Né? Não para a nora. Bom, é importante, porque poderia fazer um testamento já autorizando para quem que vai esse sêmen, quem teria o controle, e ainda, se inseminasse, num período, determinado período, e nascesse o filho com vida, receberia, sim, a herança dele. É possível fazer isso. Como ele tem herdeiro necessário, que são os pais e cônjuge, só poderia dispor de 50%. Tá? Então, 50% poderia ser para os filhos, os outros 50% seriam para os herdeiros necessários. Olha que bacana, né? Muito bacana. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui a aula, tá? Número 1. Depois, ainda eu tenho que falar do procedimento, do reconhecimento de solução de união afetiva, e uma peça de reconhecimento de solução de união afetiva. Vou mostrar a peça também. Tá? Terminamos, então, na próxima aula, a união afetiva, e iniciamos a filiação socioafetiva. Obrigado e até a próxima.